Fala galera, ligado aqui no canal Expresso 1898, terminou agora em São Januário uma decepção desse time que eu falei, é covarde, é frouxo, é patético, não merece subir porque não tá jogando nada, merece ficar na segunda divisão porque é um time desse nível de segunda divisão. O Vasco empata com o Londrina, uma partida que o Londrina deu um gol pro Vasco, vai Vasco, toma 1 a 0 aí pra vocês. E o Vasco, de forma ridícula, desse time que vem mostrando nas últimas rodadas ser um time ridículo, mais ridículo ainda do que o time do ano passado, consegue empatar com o Londrina, tomar um gol patético no primeiro tempo de empate e não tem forças mentais, não tem personalidade para conseguir vencer o jogo. Então é isso que eu falo, cara, o Vasco esse ano tá pedindo para ficar na Série B. E hoje eu tendo a pensar, com o Sport chegando, com Londrina chegando, com o Ituano se ganhar também chegando, o Vasco é favoritíssimo a sair do G4. Esse time saindo do G4, ele não volta mais. Não volta mais. É um time fraco, péssimo emocionalmente, ruim tecnicamente, mas pior ainda emocionalmente. Então o Vasco hoje tomou um calor do Londrina. O Londrina teve a bola no chão, foi o time que mais tentou. Não, na verdade o Vasco tentou mais, o Vasco foi o time que atacou mais. Mas da forma que a gente viu, de forma desordeira, de forma desorganizada, o Jorginho repetiu a escalação. O Jorginho repetiu a escalação do Mineirão, um jogo que o Vasco tomou um sacode do Cruzeiro. O Jorginho vem repetindo a escalação com o Paulo Vitor na esquerda, com o Egnaldo no ataque. Egnaldo que parece que perdeu a motivação, errou tudo que tentou hoje. Não dá para cobrar também da garotada, porque são garotos novos, então não dá para cobrar. Mas o principal responsável disso tudo é quem organizou esse elenco, quem montou esse elenco, que é o senhor Carlos Brasil, junto com a múmia incompetente do Jorge Salgado. Montou um time de veteranos ruins de bola, fracos tecnicamente, fisicamente, que dependeu algumas vezes de lampejos da nossa juventude, da nossa base. O Andrei Santos abriu o placar, um gol dado pelo Londrina, o Londrina deu o gol pro Vasco e o Vasco conseguiu perder o jogo, conseguiu empatar o jogo. É quase como se fosse uma derrota, porque em São Januário, o Vasco, já que fora de casa é um time covarde, em São Januário tinha que vencer e não conseguiu vencer. Então o Vasco caminha passos largos para não subir, tá fazendo de tudo para não subir. Depende agora muito da atuação dos nossos adversários para a gente saber se o Vasco vai conseguir se manter no G4, porque hoje o torcedor vascaíno ele se preocupa mais com outros jogos para se manter no G4 do que com o próprio Vasco, porque sabe que o Vasco não vai dar resultado. Esse time do Vasco está se mostrando um dos times mais ridículos da história do Vasco. Então o Vasco hoje vai aos 49 pontos, o Londrina vai aos 46, junto com o Sport, e vai ter Vasco e Sport ainda esse ano. Ainda vai ter Vasco e Sport nessa Série B. Vasco e Sport ainda vão jogar nessa Série B. Olha que nível de problema que o Vasco vai ter. Vasco vai jogar na Ilha do Retiro, óbvio vai perder. Óbvio que vai perder. Esse time do Vasco não consegue ganhar em casa, vai ganhar fora. Então Vasco e Sport na Ilha do Retiro, esquece. Vasco vai perder pro Sport. E olha que eu sou vascaíno raiz, eu sou vascaíno que acredita, eu sou vascaíno torcedor de verdade. Que eu vi grandes esquadrões do Vasco, mas o que o Vasco faz hoje não representa nem um pouco a história desse gigante. Não representa. O Vasco hoje, pelo amor de Deus, caldeirão cheio, torcida empurrando até o fim, só vaiou no final com merecimento. E o Vasco não consegue dar alegria para a torcida, não consegue dar um minuto de paz. A torcida do Vasco cobrou no final, dá para ver a cara de pavor dos jogadores do Vasco saindo de campo. Nenhum teve coragem, nenhum teve hombridade para dar uma entrevista. São esses jogadores que estão lá, que não tem coragem de dar entrevista para falar a merda que eles estão fazendo com o Vasco, a merda que eles estão levando o Vasco. Porque essa Série B tá pedindo pro Vasco sair dela. Sai daqui, Vasco. E o Vasco tá fazendo de tudo para ficar. O Vasco se tornou um time de segundo escalão no Brasil. Não é de hoje, é de muito tempo já. Agora é um time de segunda divisão. O Vasco está se tornando um time de segunda divisão, não só de segundo escalão, mas de segunda divisão. Esse time está fazendo de tudo para dar um 2022 trágico pro Vasco, para a torcida. Está fazendo de tudo para dar um 2022 trágico para sua torcida, um 2022 triste. A torcida do Vasco não merece esses jogadores que estão lá. Tirando um ou outro da base, ele não merece. Não merece Léo Matos, não merece Edmar, não merece Anderson Conceição, não merece o patético do Thiago Rodrigues, patético. Ele tem probleminha esse cara, não é possível. É muito ruim, fraco.
Quando foi apertado um pouquinho, arregou. O Paulo Vitor não tem condições. O Yuri é fraco, é jogador de Série B, mas não está conseguindo mais dar encaixe no time do Vasco. O Egnaldo, pô, o jogador era da Várzea aí até 2 anos atrás, era jogador de Várzea. O Andrei Santos ainda é moleque, ainda vai fazer besteira. O Marlon Gomes ainda é moleque, vai fazer besteira. O Nenê, caralho, eu tenho que falar isso quantas vezes nessa porra. Não consegue mais competir. Ele é fraco e hoje ele errou bola parada. O Nenê errou cruzamento de bola parada. Acabou pro Nenê. Acabou, o Nenê, ele tá aposentado jogando. Não tem condições. O Vasco é um bando. É um emendo de time em campo. É um bando em campo. Não tem tática, não tem técnica. É bola cruzada do meio campo. Porra, gente. Vocês estão acabando. Esse time do Vasco aí, ele encaixa, esse elenco do Vasco, ele encaixa num Cuiabá. Ele encaixa num 15 de Piracicaba, ele encaixa num Botafogo de São Paulo, ele não encaixa no time do Vasco. Que elenco é esse montado pelo Salgado, gente? Que elenco é esse montado pelo Carlos Brasil? Gente, que coisa horrível. O Vasco está caminhando a passos largos para permanecer numa Série B a mais fraca dos últimos 20 anos. Eu não vou cansar de repetir isso, a mais fraca dos últimos 20 anos, e o Vasco está fazendo de tudo para permanecer. Não conseguir vencer o Londrina em casa, que perdeu para Ponte Preta. Ponte Preta dando olé no Londrina, lá no Estádio do Café. O Vasco conseguiu empatar com o Londrina em casa, fazendo uma partida ridícula. Cara, a torcida do Vasco não aguenta mais. A torcida do Vasco olha para o time em campo e fala assim: esses caras não me representam. O que esses caras estão fazendo lá? O que é o Edmar? O que é o Léo Matos? O que é o Thiago Rodrigues? O que se transformou esse time do Vasco? Infelizmente, eu estou pessimista e eu acho que o Vasco vai ter um final de 2022 muito ruim. O Sport vem jogando melhor, conseguiu virar um jogo. Atenção, Vasco, o Sport virou um jogo. Coisa que os senhores não conseguem fazer há 1 ano e 8 meses. Não conseguem virar um jogo. Porra, como é que um time desse que se preze vai conseguir alguma coisa em algum lugar, gente? Esse desabafo aqui, gente, não é pra botar mais lenha na fogueira, fazer com que esse time não suba de verdade, ou... Porque eu sou só um torcedor, gente, que vem aqui no YouTube pra dar meu depoimento do que eu vejo pra vocês, pra tentar achar alguém que consiga entender o futebol da mesma forma que eu entendo. O futebol é simples, é bola no chão. Quantas vezes você viu o Vasco trocando bola no chão hoje? Eu não vi. Você viu? Trocando passe. 5 passes no chão. Eu não vi. O time era cabeçada, era bola no alto, era bola quicando, era bola dividida. Que time feio, mal treinado. O Jorginho é fraco. Não vem essa com o Jorginho é salvador da pátria, não. O Jorginho é fraco. É muito fraco o Jorginho. E tão fraco quanto o Jorginho é o elenco. O elenco é uma bosta. O elenco é uma bosta. Vai se conformando, torcedor vascaíno, que provavelmente em 2022, 2023, o Vasco vai estar na Série B. E alô 777, não abandona o barco não, hein? O barco, ele tem muito mais problemas do que vocês imaginavam. Não é só incompetência de um monte de cara que quis afundar o Vasco, não, que conseguiu afundar o Vasco. É um monte de problema que o Vasco perdeu a personalidade, principalmente a personalidade de equipe. O Vasco hoje não tem formação nenhuma, a gente não sabe como o Vasco joga. Se é ofensivamente, se é defensivamente, se é marcando linha média, se é marcando linha avançada, se é esperando para sair no contra-ataque. O Vasco esboçou ser um time que reagia com o Zé Ricardo. Depois, hoje eu não consigo afirmar de que forma que o Vasco chega. As vitórias que o Vasco conseguiu em São Januário foram tudo de lampejos da sua base. Andrei Santos jogando muito, Marlon Gomes jogando muito, uma bola espirrada aqui, outra ali, que o jogador botava para dentro, como aconteceu hoje. O Marlon, ou tu acha aquela cobrança de lateral com a mão, o goleiro espalmando, de forma ridícula, na cabeça do Andrei Santos, foi ensaiado pelo Vasco? Não, o time do Vasco é péssimo, mal treinado ainda. É ruim, de jogadores fracos emocionalmente e mal treinado. Então é isso, galera. Ó, não vou falar desses caras, não vou falar da escalação. A escalação todos sabem qual foi. Foi a mesma que tomou um sacode do Cruzeiro no Mineirão. O Vasco hoje fez uma partida ridícula de novo. Eu não vou entrar em mérito aqui de falar, de dar nota para um ou para outro. Tô de saco cheio, já tô me prolongando até demais nesse vídeo. É isso, o Vasco agora enfrenta sei lá quem, foda-se também, não tô nem aí. Vai perder, se for fora de casa vai perder, é Operário, né? Vai perder.
ia torcer pro Sport não ganhar para passar o Vasco, porque eu não sei como é que tá nos critérios de desempate. O Vasco tá beirando sair do G4, gente, é questão de tempo. Esse time não tem emocional, não conseguiu ganhar do Londrina, possante Londrina, totalmente desfalcado em casa. Vai conseguir ganhar de quem? É isso, a constatação é muito triste. O torcedor do Vasco está muito preocupado com razão. E o Vasco, por mais incrível que pareça, depois de somar 10 pontos de vantagem sobre o quinto colocado, o Vasco corre o risco de não ficar no G4 até a próxima rodada. Ou já na próxima rodada sair do G4. É muito triste, eu estou chateado, estou, para não falar outra coisa, bem puto com esse time, para não falar outra coisa pior, porque o Vasco consegue a cada partida irritar mais o seu torcedor, e o Vasco agora vai buscar reabilitação fora de casa. Você acredita? Eu não acredito, porque eu não tenho um cara de palhaço. Então o Vasco agora tem que pensar, eu não sei mais se o Vasco consegue ganhar em casa, se consegue ganhar fora, ó. Agora deu merda geral, eu não sei como é que esses caras vão encarar, a cabeça desses caras, não sei o que passa. Tecnicamente, falando de futebol, eu sei que eles são uma merda, a gente sabe, eles são muito ruins, mas a gente sabe que futebol também é cabeça, também é parte psicológica. E a gente sabe que o psicológico do Vasco está em frangalhos. Então, gente, eu não sei o que vai acontecer. Eu só torço para que não tenha agressão, as pessoas não se agridam no meio da rua, não partam para cima de nenhum jogador, porque isso não justifica. Nada justifica isso. Futebol, dentre as coisas menos importantes, é a mais importante. Então a gente não tem que se preocupar com isso, a gente tem que se preocupar com a nossa vida, com a nossa família principalmente. E o futebol é uma distração, que ultimamente o vascaíno não tem conseguido ter alegria. Ultimamente, 20 anos. Então é isso, galera. Eu compartilho com vocês aqui da minha indignação com esse time, do time que foi montado. E espero que a gente possa ter dias melhores. Espero sinceramente, não sei quando, mas que a gente possa ter dias melhores como torcida. Que a gente é apaixonado, a gente gosta muito desse time, a gente carrega a Cruz de Malta com orgulho. Então é isso, galera. Ó, saudações vascaínas sempre. Fui!